Olá, sejam muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Luísa Conde, eu sou arquiteta e por aqui eu te ajudo a encontrar a sua personalidade na arquitetura e decoração. No vídeo de hoje eu vou passar dicas imperdíveis de como decorar a sua sala pequena. Então, se esse é o seu caso, se você tem uma sala pequena ou estreita no seu apartamento e sente que está sempre tudo muito apertado e desconfortável, fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar o que fazer exatamente para se sentir bem nesse espaço. E a dica número 1 é a seguinte: evite usar móveis muito pequenininhos no espaço. Por quê? Vai dar a sensação que está tudo muito entulhado, né? Por ter mais coisas no espaço do que deveria, e a proporção ficou um pouco esquisita. Olha o exemplo dessa sala aqui que eu fiz para uma consultoria. Os clientes relataram que eles sentiam a sala um pouco dividida e eles queriam uma sensação maior de integração. Então eu propus um sofá modular, e aí esse tipo de sofá, aliás, ele é excelente para quem mora de aluguel, né? Porque ele tem a versatilidade de ser montado de diversas posições. E aí quando você muda, se você não tem uma parede que ele caiba, você pode dividi-lo, né? E aí, enfim, esse sofá, ele ocupa toda a parede ali que eles tinham, né? Numa proporção legal de profundidade, de braço, de altura do encosto. E aí, ele já serve também como um banco para mesa de jantar, que aliás é redonda para permitir uma melhor circulação no espaço. Além disso, um outro ponto que a gente trabalhou é que antes tinha um pendente em cima da mesa de jantar que eles tinham. E isso também era um elemento que dividia o espaço. Então aqui eu propus uma arandela, que ela é uma arandela flexível, né? Ela muda de posição, pode dar um apoio ali para a mesa de jantar, mas também serve como uma luminária de leitura quando eles precisarem. Do outro lado, que é o lado da televisão, eles não queriam rack, eles falaram assim: olha, Lu, eu nem tenho, nem gosto de colocar tanta coisa assim para enfeitar, a gente é muito prático e tal. Então eu aproveitei umas prateleiras que eles já tinham ali e propus um rack de fora a fora, até a área que demarca a circulação de chegada. A gente tem ali a porta de entrada, a porta da cozinha, o corredor. Então nós demarcamos essa área com uma pintura em caixa, né? Onde a gente pintou as paredes e o teto também, para dar essa sensação de que a sala era uma coisa inteira, né? E ali realmente era um espaço de chegada. Então ficou muito bacana, porque com essas soluções, eles sentiram a sala realmente um ambiente mais integrado, como eles gostariam de ter. E a dica número 2 é sobre sofás. Vamos falar um pouco mais sobre eles? Bem, é o seguinte, eu sei que esse é um tema muito delicado, existe N tipos de sofás e cada um deles é adequado para um tipo de ambiente, gera realmente muita dúvida. Mas vamos pensar, a gente tem um cubo que a gente precisa preencher esse cubo, ele não é um cubo grande, e a gente precisa preencher ele com diversos objetos, sendo ele TV, rack, uma mesa de apoio, um tapete, um quadro. E tem dois elementos que são muito maiores do que esses outros, que é o sofá e a mesa de jantar. O sofá é o maior deles. Então a gente precisa ter muito cuidado na hora de escolher um sofá, porque ele pode ocupar tanto visualmente, a gente chegar no ambiente só olhar para ele, de tanto que ele chama atenção, quanto o espaço físico mesmo, ser um sofá grande demais e de repente não caber mais nada naquele ambiente. Então, o que eu aconselho nesses casos? Escolher sempre, ter sempre cuidado com a proporção do sofá. Escolher braços mais finos, um encosto que não tenha costura muito chamativa, sabe? Cheia daqueles botõezinhos, que seja uma costura mais minimalista, um tecido confortável, né? Que tenha um equilíbrio ali entre um tecido natural com um tecido sintético. Quanto mais natural, mais confortável vai ser. Tenha cuidado também com a proporção do encosto, a altura do encosto, profundidade. Então é sempre legal prestar atenção. Para você que gosta daquele sofá transforma, que é aquele sofá gigante, como diria aquele vídeo do PPP, né? Pobre Premium Plus, aquela grande van estacionada na sala. Quem viu esse vídeo, coloca aqui nos comentários. Eu aconselho trocar para um sofá mais sucinto,
com os encostos mais finos, mas tomar cuidado com essa profundidade, sabe? Às vezes trocar por um sofá mais tradicional que não seja reinclinável e colocar um puff na frente, que também faz super frente, né? Dá pra substituir o reinclinável e fica super confortável. Tem o sofá com chairs também, que é aquele sofá mais compridinho de um lado, dá pra ficar bem jogadão. Então, tomar muito cuidado com isso, tá? Porque o sofá realmente é o elemento maior e muita gente erra nessa hora. Então, assim, nesse caso que eu mostrei pra vocês da sala, o sofá era até grande, mas ele tinha uma proporção de encosto que não era muito alto, ele tinha uma profundidade que estava adequada à profundidade da sala e ele fazia jus a um móvel para não encher de coisas. Então, vamos prestar atenção nisso, tá bom? E aproveitando aqui, gostaria de pedir para vocês curtirem esse vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem, pra gente continuar trazendo aqui conteúdos muito práticos e funcionais para vocês aplicarem nos lares de vocês. E a dica número 3 é o seguinte, assim como o sofá pode roubar todo o protagonismo da sala, as cores também são muito importantes, porque num ambiente pequeno, para que a gente tenha a sensação que ele seja um pouco maior, que ele não seja tão apertado, a gente precisa de cores claras. Então, a base, o fundo, as paredes, a gente precisa de cores mais claras. Mesmo que sejam coloridas, não sejam cores neutras, que tenha um tom mais claro mesmo, tá? E eu sei que muita gente tem a dificuldade, né, por às vezes ter cachorro, tem muita criança em casa, às vezes de ter um sofá claro. E aí, nesses casos, eu aconselho até trazer um pouco de cor, trazer um sofá verde, um sofá azul, que aí você consegue manter melhor, mantém a base em volta mais neutra das paredes, mais claras, e aí você consegue compor dessa forma com um pontinho de cor, mas ainda com claridade. E quem gosta dos tons mais escuros, que não tem problema nenhum, tenta trazer mais nos detalhes, no acabamento da luminária, do pendente, no acabamento do pé do sofá, do pé da mesa, funciona muito bem dessa forma. E por falar em luminárias, a iluminação também é uma grande aliada na hora de decorar a sala pequena. Então, nestes casos, evite metralhar o teto de spots, aquelas luzes que ficam focando, né? Fazendo aquele desenho. Por quê? Vai segmentar, vai cortar mais as paredes e vai parecer que é menor. Nas salas pequenas, procure usar luzes mais homogêneas, que são aquelas luminárias que refletem uma luz mais difusa, né, mais calminha, dá aquela sensação de aconchego. Então pode ser uma luminária rebatedora, que rebate a luz para o teto. Vocês podem usar abajur, luminária de piso, tudo isso para trazer mais aconchego e evitar cortar muito, dividir muito esse espaço. Quanto mais inteiro, menos dividido fica, melhor é a sensação que você vai ter ali, tá? Inclusive, isso pode acontecer com as cortinas, né? Porque às vezes eu vejo muito, não coloca, você tem uma parede que boa parte dessa parede é ocupada pela janela e aí a pessoa coloca a cortina só na largura da janela. Isso também divide o espaço. Então, se você tem uma parede assim, coloca a cortina na parede toda, para parecer que aquela parede é maior, mais larga, né? E aí, também um ponto muito importante, cortina de tecido deve ir do chão ao teto. Se você não tem a possibilidade de levar essa cortina até o chão, aí é melhor usar uma persiana rolô ou mais tradicional, funciona muito bem. Eita, que a gente já tá na dica número 6, hein? E agora a gente vai falar sobre espelhos. Gente, eu sei que é tentador colocar uma parede toda de espelhos e que realmente eles servem para ampliar um ambiente. Mas a não ser que o ambiente seja realmente muito minúsculo,
acaba deixando muito frio, muito frio. A sala fica muito fria com uma parede inteira de espelhos. E nem sempre esse espelho reflete as partes mais bonitas dessa sala. Então a gente tem que observar isso, não deixar esse espaço frio, observar o que o espelho está refletindo. E às vezes vale muito mais a pena você colocar um espelho menor ou até mesmo fazer uma composição de espelhos menores do que colocar ele na parede inteira e ficar ali aquele aquário, né? Que parece que tá dentro de um aquário espelhado, tá? Então prestem atenção nisso. E a dica número 7, eu diria que é onde acontecem os maiores erros. Por quê? Quem nunca foi numa casa que tinha uma sala até legal, bonita, mas o tapete era como se fosse uma ilha, um negócio bem pequenininho no meio do ambiente. Ou o tapete era grande demais, que todo mundo tropeça nesse tapete, não consegue andar ali, né? Faz jus até um carpete, só que de tapete mesmo. Então, justamente o nosso maior erro aí é a escolha do tamanho do tapete. Por quê? O tapete, ele serve também para dividir o ambiente, demarcar as áreas, a funcionalidade da área ali naquele espaço. Então, numa sala pequena, se a gente botar um tapete pequenininho no meio da sala, vai estar mais dividida, então vai parecer que ela é menor. O tapete, gente, ele deve alcançar e passar um pouquinho a largura do sofá de cada lado. E depois ele deve ir pelo menos até a frente do rack, para que não fique uma coisa parecendo que a gente tem uma sala normal e um tapete pequenininho. Parece que faltou pano, tipo calça, quando fica curta demais, você vê. Hoje em dia a gente tem as calças mais curtas, mas dá pra saber quando a calça é curta e quando faltou pano para aquela calça e ficou cotó, né? Então, o conceito do tapete é exatamente isso. Não deixe a sua sala parecendo que faltou pano para fazer aquele tapete, tá bom? Não erre mais nessa escolha. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer aqui o máximo de informações, porque eu sei que realmente não é fácil a gente colocar tudo que a gente precisa e quer num espaço pequeno e ainda deixá-lo bonito e harmônico, né? Então eu tentei aqui trazer dicas muito práticas para que vocês realmente apliquem isso no lares de vocês. Então eu recomendo que depois que vocês assistirem esse vídeo, olhem para a sala de vocês. Vê o que vocês podem aplicar imediatamente, o que vocês podem aplicar ao longo prazo. Eu tenho certeza que depois que vocês aplicarem essas dicas que eu dei aqui, vocês vão se sentir muito mais confortável na sala de vocês, tá bom? E aí, aproveitando também que eu tô aqui com vocês, se vocês não me seguem no Instagram, vou deixar o meu @ na descrição, porque lá, além das dicas, vocês podem também se inspirar com os meus projetos. Um beijo e até o próximo vídeo.